O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo chegaram a mãe de Jesus e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Neste evangelho de hoje, nós precisamos, em primeiro lugar, desfazer um equívoco que, infelizmente, sobretudo alguns irmãos evangélicos protestantes fazem ao ler essa passagem, dizendo que, em uma circunstância, chegaram até Jesus, a sua mãe e seus irmãos. Quem são os irmãos de Jesus? Essa frase não depõe contra o dogma da virgindade perpétua de Maria. Nossa Senhora teve apenas um filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. E é já consenso entre os estudiosos da Bíblia, os grandes exegetas católicos e também até alguns protestantes, que essa palavra irmãos, ela, no contexto hebraico, ela é mais ampla. Não se refere aos irmãos diretamente, mas são parentes próximos. Então, esses irmãos de Jesus são, de fato, seus parentes, não filhos de Maria. Maria só teve um filho. Nossa Senhora é virgem antes, durante e depois do parto. Esse é um dogma. E essa passagem não depõe contra isso, Então, só um pequeno esclarecimento. Mas uma outra coisa que pode trazer confusão para nós, ao ouvirmos essa passagem do Evangelho, é de que, de alguma maneira, Jesus acabou por diminuir sua mãe, Porque perguntam para ele, Falam para ele: Jesus, sua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. E Jesus parece desprezar Nossa Senhora e aqueles homens, dizendo: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Depois Jesus vai dizer, olhando ao redor: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Veja, Jesus, ao contrário de desprezar Maria Santíssima, ele vai elevá-la, porque ele mostra claramente que o que interessa para Deus é fazer a sua vontade. E ninguém mais do que a própria Virgem Maria fez a vontade de Deus em todas as coisas. Se houve alguém neste mundo, depois do próprio Cristo, ele que é o Filho de Deus, que se conformou plenamente com a vontade de Deus, e isso nós vemos explicitamente lá no Horto das Oliveiras, quando Jesus diz: Pai, não seja feita a minha, mas a vossa vontade. Depois do próprio Cristo foi a Virgem Maria, aquela que se conformou plenamente à vontade de Deus. Por isso Jesus está, no fundo, exaltando sua mãe e nos dando um grande ensinamento, De fato, que se nós queremos cumprir a vontade de Deus, se nós queremos, de fato, que a vontade de Deus se faça na nossa vida, nós precisamos tomar, sobretudo, Maria como exemplo. E o que nós devemos fazer nessa terra, se não fazer a vontade de Deus? Aliás, é isso que nós rezamos todas as vezes que dizemos o Pai Nosso, Nós dizemos: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Então nós precisamos aprender a nos conformar com a vontade de Deus. Mas é claro que isso não é tão simples e não é tão fácil, porque as pessoas vão se perguntar: como é que eu vou discernir qual é a vontade de Deus para a minha vida? Muitas pessoas se perguntam isso, perguntam a nós no confessionário, perguntam para nós padres nos atendimentos. E é claro que nós temos que ajudar a pessoa, porque nós mesmos, nós padres, nós também temos que discernir qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Não é porque nós estamos aqui no ministério que nós já sabemos completamente qual é a vontade de Deus, o que nós devemos fazer. Essa descoberta, ela é contínua. Mas é claro que existem algumas coisas que nos facilitam. Por exemplo, em primeiro lugar, ouvir a palavra de Deus. A vontade de Deus se manifesta na sua palavra, inequivocamente. Se nós queremos saber o que é que Deus quer que nós façamos, ouçamos o Evangelho.
No Evangelho nós temos as coisas muito claras, né? Muitas vezes nós não damos atenção profunda ao Evangelho e achamos que não sabemos qual é a vontade de Deus porque ela não se manifesta a nós, mas ela está se manifestando a nós, por meio da sua palavra. Nesse domingo nós ouvimos Jesus dizer, convertei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Então Deus quer que nós nos convertamos. Qual é a vontade essencial de Deus para nós? Que nós nos convertamos. Mas nesse caminho existem muitas particularidades que nós vamos, né, aos poucos ir discernindo, com a luz do Espírito Santo. Santo Tomás de Aquino, santo que nós celebraremos no dia de amanhã, ele dizia que Deus fala com palavras, mas também fala com coisas. Né? A criação é um grande discurso de Deus. E Deus fala nos acontecimentos da nossa vida. Então, muitas vezes, para discernir a vontade de Deus, nós precisamos estar atentos àquilo que nos acontece e saber ler esses acontecimentos à luz do Espírito Santo. Porque a vontade de Deus se manifesta aí. Sobretudo aí, a vontade de Deus se manifesta na nossa vida. E nós precisamos compreendê-la. E muitas vezes a vontade de Deus se manifesta na permissão do sofrimento. Né? Às vezes Deus quer de fato que nós passemos por alguma purificação, por alguma tribulação, porque dali Ele vai tirar um bem maior, dali Ele vai de fato produzir em nós o fruto de santidade que Ele deseja. E aí é o grande desafio. Né? Muitas vezes nós não conseguimos compreender o sofrimento, a tribulação, a dificuldade como vontade de Deus. Mas ela é vontade de Deus, porque Deus está permitindo. Só que nós precisamos saber nos conformar a isso, não nos rebelar, não, né, nos debater. Nós precisamos com docilidade, aos poucos, ir discernindo aquilo que Deus quer nos mostrar. Então esse é um grande aprendizado. Nós fazemos isso com o auxílio da igreja, nós fazemos isso com o auxílio dos grandes sábios que nos aconselham, né? Os grandes santos, doutores da igreja, por exemplo, são sábios que nos ajudam a discernir qual é a vontade de Deus. Mas no nosso dia a dia também aparecem pessoas que vão nos ajudar, né? Os diretores espirituais, às vezes alguém mais velho, mais experimentado, uma pessoa de oração mais, né, profunda, pessoas que têm um carisma, por assim dizer, de aconselhamento. Né? Tudo isso são elementos que vão nos ajudar a discernir a vontade de Deus. Mas o que importa para nós, ao ouvir essa palavra, é saber que nós não podemos fugir dela. A vontade de Deus, ela deve ser soberana na nossa vida. Porque se nós fugirmos da vontade de Deus, é justamente isso que vai nos trazer a destruição. É justamente isso que não vai nos levar à realização da nossa vida. Então, olhamos para a Virgem Maria, olhamos para os santos, olhamos para aqueles que se conformaram de fato com a vontade de Deus e imitemos. E que esse exemplo deles possam ser inspiradores para nós, para que nós também, no dia a dia, possamos discernir qual é a vontade de Deus para nós. Não é tão difícil, meus irmãos. Em alguns momentos da vida pode parecer mais obscura a vontade de Deus. Mas se nós tivermos sinceridade, olharmos para nós mesmos, meditarmos a palavra de Deus, ouvirmos o ensinamento da igreja, nós vamos ver que grande parte do tempo a vontade de Deus é muito clara para nós. Né? Somos nós que queremos nos esquivar dela. Então, ouçamos com atenção aquilo que a igreja nos ensina, aquilo que Deus nos pede, e tenhamos atenção aos acontecimentos, pedindo as luzes do Espírito Santo, porque nós vamos discernir e seremos capazes de cumprir a vontade de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.